Graça e paz, que Deus abençoe você. Nós vamos dar início agora à nossa live ao vivo. Eu quero convidar você a se preparar, que nós já estamos ao vivo, para dizer para você que hoje é sábado de aleluia, Páscoa, aonde celebramos a libertação do povo, a ressurreição, e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. São meio-dia no meu relógio, meio-dia em ponto, você já pode ver aí, meio-dia em ponto, e eu quero convidar você, pega a tua Bíblia e abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, são... Aí, você está podendo ver, mas já são meio-dia e 1, que Deus os abençoe. Glória a Deus, que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero compartilhar com você, nesse dia de hoje, vamos ter um momento de adoração. Você vai poder deixar o teu pedido de oração aí no comentário. Alguém vai estar anotando e depois eu vou estar vendo o teu pedido de oração. Eu quero dizer para você que nesta tarde Deus vai tocar em você. Deus vai te visitar. Deus vai te surpreender. Deus vai visitar você. Então prepara o teu coração, porque estamos já, no momento em que Deus ele é exaltado, glorificado, para a honra e glória do nosso Deus. E sabe qual é o tema que eu vou compartilhar com vocês hoje? O tema da nossa live hoje, queridos, é lá em Mateus capítulo 27, versículo 35. Eu quero ler esse texto que fala: depois de que crucificaram, dividiram as roupas dele e tirando-os sortes. Eu quero orar. Eu quero orar antes de começar e dizer para você que Deus, ele vai te surpreender. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós abrimos agora, nessa tarde, ao meio-dia em ponto, ó Deus, uma caminhada de palavra rema, de palavra poderosa, e nós vamos caminhar, Senhor, até às 22 horas, pessoas serão curadas, pessoas vão voltar para Jesus, pessoas serão visitadas pela Tua presença. O poder do Senhor nessa tarde, nesse dia de sábado, está aberto, direcionado para todos os ouvintes, para todos que estão conectados, para todos que estão ao alcance da nossa voz. Eu que vos falo, Pastor Pierre, convido você a compartilhar e a participar, a interagir, a se envolver como uma só igreja, como um só corpo, seguindo um só Deus, tendo um só Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, em nome do Senhor. O tema dessa live hoje está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 35, e eu quero falar sobre depois da cruz. Por hoje ser sábado, a crucificação ela foi na sexta, e hoje, depois da crucificação, nós celebramos o sábado de aleluia. E o sábado de aleluia, ele fala de uma preparação. O sábado
depois da cruz, ele abre caminho. Um caminho para aqueles que viram a crucificação e que vai ver o que vai acontecer depois da crucificação. Antes da cruz, muita coisa acontecia. Antes da cruz, querido, depois da cruz, muita coisa aconteceu. Mas como falar depois da cruz se nós não falarmos do que aconteceu antes? Antes da cruz, eu e você estávamos condenados, sem nenhuma chance, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa para a eternidade. Antes da cruz, queridos, nós carregávamos o preço e o peso do pecado. Ainda que a gente venhamos falar do que irá acontecer depois da cruz, do sábado de aleluia, ele revela para a humanidade o que estava acontecendo durante a crucificação e o que já tinha acontecido antes dela. Mas ninguém esperava o que estava para acontecer depois da cruz. Depois da cruz, querido, muitas coisas estavam para acontecer, mas antes do depois da cruz, muitas coisas já aconteceram. Pessoas perderam a esperança de ser curadas, pessoas não tinham a oportunidade de ser liberto, pessoas não tinham a oportunidade de serem salvos, pessoas não tinham a oportunidade de ter os teus pecados perdoados. Hoje é sábado de aleluia. Por quê, querido? Porque quando Jesus falou, quando ele estava ainda na cruz, a palavra está consumado, ele abriu o caminho para que no sábado o que tivesse que ser feito ia ser feito. Mesmo que ele tivesse que descer às profundezas do inferno, pisar na cabeça do diabo, tomar a chave da vida e declarar agora: todos têm direito, o direito que não tinha antes, que eu. Querido, antes da cruz, você não tinha nome, você não tinha história, você não tinha sonho, você não tinha meta. Antes da cruz, como eu acabei de falar, não tinha esperança. Mateus capítulo 27, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. Leia comigo. E havendo, está aqui, ó, e havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Partiram as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Depois da cruz, queridos, depois das palavras está consumado, muita coisa aconteceu. O véu que estava fechado, ele foi aberto. Querido, depois da cruz, quando o céu foi aberto, eu quero dizer a você que antes estava fechado, porque nós estávamos separados. Você lembra? Você estava separado. Antes da cruz você não tinha como estar ligado a Deus. Antes da cruz você estava de um lado e Deus estava do outro. Antes da cruz, muita coisa realmente era impossível se tornar possível. Antes da cruz, muitos casamentos era impossível ser restaurado. Antes da cruz, muitos problemas não tinham soluções. Muitas famílias, muitos homens não tinham esperança. Muitos jovens não conseguiam nem sonhar antes da cruz. Mas depois, querido, depois que Jesus passou pela cruz, depois da cruz, querido, depois da cruz, o Salvador abriu caminho
para todos que estavam separados. Depois da cruz, o Salvador, para a esperança, para todos que não tinham esperança. Depois da cruz, o Salvador, querido, abriu um caminho que separava você do Pai, do Deus Criador. Depois da cruz, eu quero dizer para você uma coisa: mudou a história. Depois da cruz, a história de homens, mulheres, pecadores espalhados por todo o planeta Terra foi mudada. A história minha, sua, até mesmo a sua, você que me ouve, você que está aí conectado, de repente você recebeu um link, um convite para participar dessa live e você se deparou com essa frase: depois da cruz, mudou a história de um pecador. Sim, um pecador como eu e como você. E por isso eu quero convidar você a, nessa canção, declarar ao Senhor mais uma vez. Mais uma vez, cante comigo. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor meus sonhos realizaram. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história.
história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz. Agora, queridos, depois dessa mensagem, dessa palavra, realmente faz valer na sua vida aquele versículo que diz que você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Porque verdadeiramente Jesus pagou um preço e depois da cruz, o direito que você não tinha, você tem. Agora, só depende de você. Só depende de você dizer sim para Jesus, por tudo que Ele fez por você, antes da cruz, até a crucificação, e depois da cruz, até a ressurreição. Ele já fez tudo. Agora é a sua parte de você olhar para o alto e dizer sim, eu preciso de Jesus. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar pelo teu pedido. Eu quero agora que você envie o teu pedido de oração para mim, aí no comentário. Eu quero orar pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua família, teu filho, teu casamento, pelo teu pastor. Eu quero orar pela tua igreja. Eu quero orar por aquele que está desviado. Eu quero orar por aquele que está enfermo. Eu quero orar por aquele que está doente. Eu quero orar por aquele que está se sentindo deprimido por causa do isolamento. Eu quero orar por você que já sabe que quando voltar ao normal, você não tem certeza se voltará a trabalhar onde você trabalhava. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Existe um decreto de Deus para você, lá naquela cruz, quando Ele falou assim, está consumado. Tome posse das promessas que foram liberadas para você depois da cruz. E por isso, nessa tarde, todas as palavras proféticas que virão a partir dessa palavra profética, depois da cruz, nesse sábado de aleluia, não importa onde você esteja, numa praça, sentada no sofá, na cozinha, numa sala, numa copa, ou no teu quarto, declare ela sobre a tua vida, que é a palavra que Jesus falou. Está consumado. A palavra de Deus, a bênção de Deus, as promessas de Deus, no tempo de Deus, vai se cumprir na minha vida. Amém? E é por isso que eu quero dizer para você, onde você estiver, se você ainda não teve força, coragem para dizer sim para Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero convidar você, nesta hora, a dizer sim para Ele. Eu vou estar terminando agora com este louvor mais uma vez. E durante este louvor, você esteja, amém? Enviando o teu pedido de oração. Mas antes disso, eu quero orar por você. Estende suas mãos para mim. Põe tua mão em direção à minha mão aqui, ó. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Todos telespectadores no Face e aqueles que serão, ó Pai, compartilhados no WhatsApp, no Instagram, desta live e de outras que virão. Que o enfermo receba cura e seja curado, sarado. Aonde houver tristeza de espírito, que a alegria do Senhor venha sobre essa vida. E que o amor de Deus habite nessa casa. E que a paz do Senhor esteja sobre todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, visite agora aquela mulher
que está lá internada pelo coronavírus, que é a Silvia. Me pediram para orar por ela. Meu Deus, toca na Silvia. Esteja com ela nesse momento em que ela precisa que os seus pulmões correspondem a cada momento da sua respiração. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa família que me ouve, que a presença do Senhor, a salvação, chegue em tua casa e que ela pode dizer sim para o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas. Assim eu oro pela vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pela igreja brasileira e mundial. Eu oro pela vida do apóstolo Nilson e toda a sua família. Eu oro por toda a liderança evangélica na cidade de Macaé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que depois da cruz, a vitória já está garantida. Receba, em nome de Jesus, teu milagre, a tua cura, a tua salvação, a tua libertação, a tua paz, a tua alegria de espírito. Confia no Senhor, descansa nele. Amém. Amém, queridos? Para terminar, uma canção mais uma vez, eu quero convidar você a declarar ao Senhor, mais uma vez, depois da cruz, querido, tudo muda. Amém? Vamos lá? Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado. Declare aí na tua casa. Declare com a tua família. Mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz, você tem direito. Mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de
Obrigado por assistir essa live, que Deus te abençoe. Mais tarde estaremos de volta com uma outra live do Ministério de Getsemane e eu convido você a compartilhar e a convidar outras para participarem nesse sábado de aleluia, que nós vamos passar o dia todo numa palavra rema e profética. Depois da cruz, você tem direito. Tome posse. Que Deus te abençoe. Amém.